sou Arnaldo Prata, eu sou pediatra e coordenador do Departamento de Pesquisa em Pediatria do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Lá eu desenvolvo diversas pesquisas na área pediátrica e não poderia deixar também de estudar a Covid-19 em crianças. E é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje com vocês aqui. A Covid-19, a infecção pelo SARS-CoV-2, que todos sabem começou no final do ano passado na China, inicialmente trouxe pouca atenção para a área pediátrica, porque se achava que as crianças não eram a população de maior risco, ou aquela população para a qual nós devêssemos nos preocupar. Isso, de fato, é verdade. É claro que a quantidade de crianças que adoece é muito pequena, e isso é necessário que a gente fale desde o início, até para não assustar as famílias, né? Porque realmente o número de crianças que adoece de maneira assim mais grave, ou mais importante, ou até que precisam ser internadas pela Covid-19 é muito pequena. Para se ter uma ideia, estudos no mundo têm demonstrado que se nós colocássemos 100 crianças, em torno de 50 delas não têm sintoma algum. Simplesmente são infectadas por este vírus e não tem absolutamente nada. Correm de maneira assintomática. Ninguém percebe que elas estão com a infecção. Outros 45%, portanto, dessas 100, mais 45%, portanto, chegando a 95 das 100 crianças, teriam sintomas leves, sintomas que a mãe, os pais achariam se tratar de uma indisposição, um pequeno resfriado, algo assim. Nada é muito característico, uma febrícula, um mal-estar, uma dor de barriga, e que passaria muitas vezes até desapercebido, não fosse nós estarmos no meio dessa pandemia. Então, somente 5 em cada 100 crianças, essas sim vão apresentar sintomas um pouco mais graves e que precisam de ser levadas ao hospital para serem examinadas. E haverá, então, entre estas que vão ao hospital, um número que será internado. Então, quando nós começamos a fazer essas pesquisas lá no IDOR, com os nossos parceiros de pesquisa, nós temos diversas instituições de pesquisa que fazem parceria conosco, como a UFRJ, Fiocruz e diversas outras instituições nacionais, justamente nos interessou inicialmente entender, conhecer melhor que crianças são essas que vão ao hospital e que precisam ser internadas. Portanto, que crianças são essas que, ao se infectar pelo SARS-CoV-2, desenvolvem quadros mais graves que merecem internação hospitalar e, muitas vezes, na maioria das vezes, internação em unidades de tratamento intensivo pediátrico. Então, nós desencadeamos uma pesquisa multicêntrica no Brasil. Multicêntrica é que é realizado em diversas unidades, porque, como o número não é grande de crianças, nós temos que reunir diversos hospitais para conseguirmos atingir um número que nos permita tirar alguma conclusão. E esse foi o nosso primeiro estudo aqui no Brasil, publicado no Jornal de Pediatria, que é o órgão oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria e que tem uma penetração não apenas nacional, como internacional, é uma revista de bom fator de impacto a nível internacional. E nós publicamos, então, no início de setembro, a nossa experiência com a internação destas crianças que adoeceram por Covid-19 foram internadas em 19 hospitais brasileiros, em 5 estados. Nós estudamos
hospitais no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Salvador, em Fortaleza, no Ceará, em Belém do Pará. E neste primeiro relato, nós descrevemos as 79 primeiras crianças reportadas no Brasil por estarem internadas por conta da Covid-19 em centros de tratamento intensivo. E o que nós achamos nesses casos? O primeiro achado foi de que, quando nós fomos olhar os fatores de risco, que esse era um interesse do estudo, né? Assim, o que faz com que uma criança é internada e a grande maioria não? Então, que fatores são esses que levam a essa maior gravidade? Então, o nosso interesse era estudar esses fatores de risco. E, entre esses fatores de risco, nós observamos que a presença de comorbidades, que são comorbidades, são outras doenças que a criança já tinha e que aí essas crianças que já eram portadoras de outras doenças, ao serem infectadas por este vírus, estão aí em maior risco de desenvolver quadros mais graves. Então, nós encontramos que 40% das crianças brasileiras internadas tinham comorbidades, ou seja, tinham outras doenças. E que doenças foram essas que nós encontramos nessa nossa pesquisa? A maioria, 60% desses casos de comorbidades eram doenças neurológicas crônicas, ou seja, aquelas crianças que têm atraso, retardo no desenvolvimento neurológico, a paralisia cerebral e outras que estão acamadas longamente com disfunções neurológicas, foram o principal grupo de comorbidades associadas a essas internações. Logo a seguir, um pouco menor, mas em torno de 40% dessas crianças com comorbidades, eram crianças com doenças respiratórias crônicas. Aí entra a asma, entram crianças que foram prematuras, que estiveram na UTI neonatal e, ao sair da UTI neonatal, permaneceram com aqueles quadros pulmonares arrastados, crianças com fibrose cística pulmonar, que é uma doença crônica do pulmão. E também tivemos outro terço de crianças que tinham essas comorbidades, essas doenças concomitantes, crianças com quadros de câncer infantil, leucemias, a maior parte deles. Então, essas eram as principais doenças que, junto com o Covid, determinavam quadros mais graves em pediatria. Um achado interessante desse nosso estudo é que, entre essas comorbidades, nós não encontramos um percentual grande de crianças obesas, como é descrito em outros estudos internacionais, onde a obesidade foi descrito como um fator de risco. Assim como o diabetes juvenil, também nós não encontramos como um fator de risco importante. E um outro achado interessante de comentar dessa pesquisa que foi realizada é que nós, então, procuramos estudar o que outros fatores levavam à necessidade de uso do respirador mecânico, ou seja, crianças que, além de graves, ainda precisavam de auxílio para respirar, precisavam de ventilação mecânica. E aí nós vimos que justamente essa presença das comorbidades aumentava em 5,5 vezes, quase 6 vezes, a chance de uma criança necessitar de assistência ventilatória. Nesta fase do estudo, uma outra coisa também que nós achamos um pouco diferente do que é descrito na literatura internacional é que bebês, crianças com menos de 1 ano, o fato de ser menor do que 1 ano, de ser um bebê, não significou um maior risco
para a doença mais grave que precisasse de assistência respiratória. Esse foi um outro diferencial em relação ao que a gente vê nos outros países descritos. Então, sumariamente, esse primeiro estudo brasileiro mostrou que cerca de metade das crianças que precisam de internar têm alguma outra doença em conjunto. E que ter esta outra doença aumenta em torno de 5 a 6 vezes a chance da criança fazer um quadro realmente sério, precisando de suporte respiratório. É interessante, nesse ponto, destacar que eu comecei falando que a pediatria não era uma área de grande interesse inicialmente para os epidemiologistas, uma vez que as crianças não eram muito acometidas. Mas isso mudou a partir de meados de abril. Mais ou menos por volta da metade do mês de abril, começaram a surgir na Europa relatos, na Itália, na França, na Inglaterra, relatos de crianças que precisavam ser internadas, que começaram a procurar os hospitais com um quadro que logo foi chamado de síndrome inflamatória multissistêmica, mais conhecida por essa sigla SIMP em português ou MISC em inglês, que quer dizer nada mais do que isso, síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria, ou SIMP. E o que é isso? Eram crianças que chegavam ao hospital com um quadro de febre prolongada, sintomas gastrointestinais, sintomas de falência cardíaca, né? Ou seja, de insuficiência cardíaca, insuficiência circulatória, e cujos exames laboratoriais mostravam um elevado grau de inflamação. Isso costuma ser visto em pediatria em algumas doenças inflamatórias sistêmicas, cujo principal exemplo é a doença de Kawasaki, ou síndrome de Kawasaki, que foi descrito pelo pediatra japonês Dr. Kawasaki, até recentemente falecido. E foi descrito na década de 60 essa enfermidade. E esses quadros que começaram a aparecer nos hospitais europeus, chamou a atenção dos pediatras porque lembrava muito essa síndrome de Kawasaki, mas não se enquadrava completamente na síndrome. Então, não demorou muito para os epidemiologistas, juntos com os pediatras, fazerem, claro, uma associação entre a epidemia que estava acontecendo e o aumento desses casos de síndrome inflamatória multissistêmica. E aí denominaram essa enfermidade de SIMP, ou MISC, temporariamente associado à Covid-19 ou à infecção pelo SARS-CoV-2. Então, nós, aqui no Brasil, começamos também, depois deste relato, né, na Europa, aí a situação, o interesse pela Covid em crianças mudou desde o início da pandemia. Ou seja, inicialmente achava-se que o grande interesse das crianças era em relação à transmissão, porque eles eram assintomáticos, então poderiam transmitir mais. Sem saber, claro, e transmitir para as pessoas mais velhas, as pessoas mais suscetíveis. Esse era o grande interesse da pediatria. Mas, a partir de meados de abril, início de maio, a coisa mudou. Os pediatras começaram a ficar atentos à chegada nos hospitais de crianças com esses quadros inflamatórios sistêmicos. E aí, já neste primeiro estudo que nós fizemos e publicamos, destas 79 crianças que nós relatamos no início de setembro, mas eram crianças que eram foram estudadas até o final do mês de julho, que leva um tempo para a revista publicar, né? Então, quando nós fechamos o relato, havia 79, destas, 10 tinham esse quadro de síndrome inflamatória multissistêmica. Agora, nós temos 68 crianças com esse quadro, e nós já encaminhamos um segundo estudo para
publicação também, estamos apenas aguardando a resposta da revista, mas estamos com muita esperança e expectativa de que ele será em breve publicado e vocês conhecerão, mas eu já vou dar aqui algumas antecipações do que nós encontramos. Então, nesse relato, nós descrevemos 56 crianças nesses 19 hospitais brasileiros com essa síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria. Então, de tudo que eu falei até aqui, nós poderíamos dividir a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 em crianças em 2 tipos. Vamos chamar assim de tipo clássico, que seria aquele quadro respiratório, predominantemente respiratório, sem nenhuma inflamação sistêmica, e esse, como eu já demonstrei, a maioria dos casos correm assintomáticos ou com muito poucos sintomas, e aqueles que se tornam sintomáticos e que precisam de internar, a maioria são crianças com comorbidades. E o outro grupo de crianças que adoecem, não adoecem ali naquele momento que tem a infecção pelo SARS-CoV. Essa é a característica dessa síndrome inflamatória. Não se sabe ainda bem o que ela é, mas se sabe que ela é uma reação, vamos dizer assim, tardia. Ela acontece 3 a 4 semanas depois da infecção aguda pelo vírus SARS-CoV-2, dando a entender, tudo levando a crer, que ela é o que a gente chama de uma doença autoimune, ou seja, não é propriamente mais o vírus que está causando essa doença, mas sim a reação que o vírus causou no organismo da criança, a resposta que a criança deu, que o sistema imunológico deu, acaba agredindo o próprio organismo. E isso é o que a gente chama de autoimunidade. E isso não aparece de imediato, até porque o organismo leva pelo menos umas 2 semanas para fazer anticorpos. Então, lá pela 3ª ou 4ª semana, surgem os sintomas dessa SIMP, dessa síndrome inflamatória. Em que ela difere daquela apresentação clássica? Difere bastante. Aí já não é mais o quadro respiratório que predomina, o que predomina é a febre. Febre está sempre presente na quase totalidade dos casos, só não tem febre bebês muito pequenos, mas a febre está presente e, segundo a Organização Mundial de Saúde, para diagnóstico dessa SIMP, precisaria haver 3 dias de febre acima de 38 graus. Mas o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, que é também uma organização bastante respeitada em todo o mundo, mudou esse critério para apenas 24 horas de febre acima de 38 graus. Então, se a criança tem um quadro de febre acima de 38 graus por mais de 24 horas, já é motivo para estar alerta. E quais são os outros sintomas? Nesse nosso estudo, que está de acordo com o descrito no mundo, 70% das crianças têm sintomas gastrointestinais e não propriamente respiratórios. Então, nesse grupo, com síndrome inflamatória, o que predomina é a dor na barriga, é a dor abdominal, é a criança que tem febre, e aí tem dor na barriga, tem uma diarreia, pode ter vômitos. 70% das crianças abrem o quadro assim. E é isso que os pais acabam percebendo, porque para perceber alguma coisa a mais já é muito técnico, já fica precisando de um diagnóstico do pessoal da área médica. Então, uma criança que durante esta pandemia que nós estamos vivendo, apresenta uma febre alta, acima de 38 graus, e que também acompanhada de dor na barriga, de diarreia, vômitos, deve ser levada à emergência, porque o pediatra precisa examinar. Pode não ser nada, pode ser só uma gastroenterite, uma diarreia, comeu alguma coisa diferente, ou uma infecção intestinal,
de menor gravidade, mas pode ser essa famosa SIMP. Então, como é que o pediatra vai diagnosticar isso na emergência? Além de ter visto esses sintomas, ele vai examinar o coração da criança, vai ver se esse coração está muito acelerado, se está com sinais de insuficiência do coração, e vai pedir exames de laboratório. Vai pedir hemograma, VHS, PCR e outros exames, né, que caracterizam essa síndrome inflamatória e que, juntando tudo isso, o pediatra vai poder dizer assim, olha, estamos diante de uma possibilidade de ser a síndrome inflamatória multissistêmica e, nesse caso, a criança tem que ficar internada. Tem que se internar porque aumenta a chance de coagulação sanguínea, aumenta a chance de insuficiência cardíaca. Então, geralmente, a criança precisa receber tratamentos especiais, especialmente receber imunoglobulina endovenosa, às vezes corticoide endovenoso, para que aquilo não se agrave. Não é? A boa notícia também, diante desse quadro, que é triste, mas a boa notícia é de que a mortalidade é baixa. E, quando bem cuidada e bem diagnosticada desde o início, esta síndrome pode ser controlada sem que a mortalidade seja assim expressiva, como a gente vê nos adultos. Na Europa, eles passaram por um processo de melhoria, houve uma melhoria do relaxamento das medidas e agora eles estão atravessando uma segunda onda. Aqui no Brasil, nós estamos começando a observar um declínio da transmissibilidade e aí começarão, claro, as medidas de diminuição da restrição. A volta às escolas, que é uma questão assim que traz muita polêmica, não é? Eu acho que as escolas deveriam, essa é uma opinião assim abraçada por muitos, ter modelos híbridos, porque existem crianças que não têm condição de acompanhar as aulas virtuais, então precisam ir às escolas para poder ter o ensino e muitas vezes até se alimentar, né? Do ponto de vista social isso é muito importante e tem que ser tomadas aquelas medidas todas de protetivas, né? Para a transmissão de infecção desses ambientes. E há aquelas que poderão continuar em casa, protegidas e tendo acesso ao conteúdo. Então, o formato híbrido talvez seja o mais interessante nessa fase. Fato é que, com as medidas de relaxamento dos controles, é possível, sim, haver um novo pico. Esperamos que aqui seja um pouco menor, enfim, e é preciso estar atento a essas possibilidades. No caso da pediatria, as crianças, como portadores assintomáticos, poderão, de fato, funcionar como veículos, né, de transmissão dessa enfermidade. Mas também poderão, um grupo pequeno, que uma coisa importante que eu esqueci de mencionar quando eu falei sobre a SIMP, né, na nossa casuística, dessas crianças que internam, em torno de 10% foram os quadros de crianças, 10% a 12% os quadros de crianças com MISP. Então, imagina-se que 1 em cada 10 crianças que fazem quadros mais importantes de Covid podem estar desenvolvendo a síndrome inflamatória, ou SIMP. Então, acredito que esses são os principais pontos, né? Não esquecer nunca o calendário vacinal em dia de crianças e de adolescentes, e por que não dizer também de adultos, né? Porque a prevenção de outras enfermidades, especialmente a influenza, vai diminuir o impacto sobre o sistema de saúde e diminuir a presença de outros quadros respiratórios que não são causados pela Covid. De modo que eu acredito que eu tenha passado assim
um pouco por todos os principais pontos relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2 em pediatria, esperando que em breve seja uma coisa do passado, assim como foi a gripe espanhola.